Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing na Prática. Leandro Guerra falando, nossa aula 67 aqui do módulo de Finanças Quantitativas. Nós já temos 5 outras aulas onde eu falo de volatilidade, tá? Além, naturalmente, de todas as outras aulas deste mesmo módulo, onde pelo menos uma variável do assunto nós temos. Até porque tem a minha frase célebre, sem falsa modéstia, que é: a volatilidade é a alma do mercado. Sem isso aqui a gente não faz nada, tá bom? Qual que é a diferença desta sexta aula sobre volatilidade que nós temos em relação às demais? Primeiro que uma das anteriores era sobre a volatilidade implícita, tá? Então, se a gente pega as outras 4, eu gostaria que vocês utilizassem o conceito dessa aula junto com as demais variáveis em pontos que nós discutimos nas aulas anteriores. A primeira é a 15, depois eu acho que vai para 25, mas só você dar um Ctrl F com a palavra volatilidade na lista de aulas que você vai encontrar. E eu gostaria que vocês então pegassem justamente aquele conteúdo que está ali de variáveis e aplicassem em, né, adição a tudo aquilo que a gente está vendo aqui agora. Segundo ponto é que o simples funciona, certo? E o meu grande objetivo com esta aula de volatilidade, esta, digamos, também atualização em relação a tudo que a gente fez, é mostrar um XGBoost com alguns componentes bem afinados que conseguem, esse é o ponto, generalizar muito bem para diversos ativos, tá? Então, o seu trabalho em ter que ficar fazendo gradient boosting diferente, tá? Para cada um dos ativos que você vá trabalhar, naturalmente está bastante minimizado depois dessa aula. Ah, então essa é uma das diferenças que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Leandro, como você chegou nesses parâmetros? Meus caros, experiência, né? Tempo e teste, e chega uma hora que você, eu até estava brincando com outro aluno esses dias, chega uma hora que você consegue, começa a imaginar, ver o modelo na sua cabeça de tanto modelo que você já fez, tá? Dado este preâmbulo, vocês vão ver que é uma aula relativamente simples, mas não menos importante. Terceiro ponto, por que você deveria tentar prever a volatilidade, né? O Leandro sempre fala que é melhor colocar ela como variável no modelo quando a gente vai prever o retorno e etc. Prever a volatilidade, tá, tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, para o pessoal que já tem um conhecimento em como montar operações estruturadas com opções, principalmente quando a gente fala dos straddles, seja o long straddle, que é a compra de uma call e de uma put no dinheiro, né, para o mesmo vencimento, esperando que a volatilidade aumente. Então aí não importa a direção que o mercado vai, você vai ter lucro, ou eventualmente o short straddle, que você vende uma call, vende uma put no mesmo strike, no dinheiro, e aí você espera que o ativo fique dentro de um determinado intervalo, que é onde você vai ter o lucro máximo. O lucro máximo, na verdade, se ele ficar ali no strike, você vendeu as opções, tá? O risco do long straddle é o custo de montagem da operação, risco em teoria infinito, matematicamente infinito, porque se você sobe para sempre ou cai, né, até zero, você vai ter aquela curva, aquele V bonito, né? O short straddle, ele é simpático, porque quanto mais o tempo passa e o ativo não se move, você tem justamente ali o teta comendo. Então, o prêmio que você já ganhou, ou seja, você não gasta dinheiro para montar a operação, começa a ficar a seu favor. Obviamente, se o ativo explode, você pode ter também prejuízo virtualmente infinito, né? É um raciocínio contrário do spread. Então, isso por si só, dentre outras operações, tá? Peguei as duas mais simples e óbvias que dá para fazer com opções. O segundo ponto de tentar prever a volatilidade é que, presta muita atenção nisso, a volatilidade em si, ela é um fenômeno de reversão à média. Então, a volatilidade, quando ela estica demais ou quando ela abaixa demais, ela reverterá à média, tá? E aí você tendo uma possível
antecipação de quando essa reversão acontecerá, porque aqui vocês verão que o nosso exemplo, vocês já estão vendo até aqui no vizinho, nós temos uma previsão para 10 dias avante. Tá? Com isso, você vai conseguir tentar balizar a própria estrutura do ativo em si. No nível mais avançado, se você tiver tempo, o que você pode fazer? Tá? Juntar esse conceito da volatilidade com o seu outro modelo X, que você trabalha para a previsão da direção ou dos retornos, e corroborar os dois para entender os regimes. Por quê? A volatilidade, ela tem, né, teoricamente falando, e a gente observa isso muito na prática, regimes persistentes, ou seja, movimentos de alta volatilidade são seguidos de mais volatilidade. E movimentos de baixa volatilidade são seguidos de outros movimentos de baixa volatilidade. Tanto é que você tem, e isso é possível ver no gráfico, os rompantes, né, da volatilidade, principalmente para cima, no aumento da volatilidade. A queda às vezes é mais gradual, mas sempre persistente. E você vai ver quando tem um rompante para cima da volatilidade, ele segue outros rompantes igualmente, mas tendem a durar menos. Tá? É necessário que você entenda todo este preâmbulo da aula para saber da onde você está vindo, para saber o porquê que você vai fazer isso, que é aquilo que eu sempre falo, senão você é simplesmente um macaco reprodutor de código, né? Ainda mais em tempo de Large Language Model, isso é uma coisa ainda mais trivial. Então, o que não é trivial é você entender o código, você entender a lógica, você entender e saber decor tudo aquilo que eu te falei nesses 6 minutos iniciais de aula. Combinado? Beleza? Todo mundo feliz? Vamos para a aula. Nada de novo nesse céu. Então a gente tem aqui o Yahoo Finance, o Pandas, o Gradient Boosting Regressor do sklearn e o Plotly para os gráficos. Então, vou rodar esse cidadão aqui. E atenção, só se você está vendo essa aula, né? Se a sua biblioteca do Yahoo Finance parou de funcionar e você já atualizou, você tem que adicionar essa linha a mais aqui, onde a gente filtra o nível do ticket, tá bom? O fato de eu usar o close, ao invés do adjusted close, como eu só estou única e exclusivamente trabalhando com a variação percentual, não tem diferença nenhuma. Tá? Se você for adicionar outras variáveis das aulas anteriores, faça só atenção para que você consiga pegar o adjusted close neste caso. E aí a gente faz o seguinte, tá? Então a gente baixa os dados, calcula o retorno de um dia só, porque nós vamos calcular a volatilidade histórica. Aqui eu vou tomar a liberdade de dizer que a volatilidade observada ou histórica, ele é simplesmente um desvio padrão. Tá? Básico, simples, definição desse desvio padrão em cima dos retornos. O que já é mais do que o suficiente que você precisa para fazer as operações estruturadas ou eventualmente aquelas identificações de regimes. Presta muita atenção nisso que eu estou falando aqui, identificação de regime, até porque vai ser o assunto das próximas aulas. Porque eu vou ensinar vocês a fazer essa clusterização de regime, mas não é só pegar e fazer um k-means, tá? A gente vai trabalhar isso daqui bem legal. E aí, você sempre pensando em aumentar um pouco o nível de sofisticação, mas mantendo as coisas simples, a gente vai ter um modulinho para cada situação. Então, mas isso fica para depois. Então, a gente calcula aqui dos próximos 10 dias. Leandro, eu quero fazer com 10, com 15, com 20, à vontade. Menos eu não acho legal. Primeiro, por quê? Fazer com menos de 10 dias, você não vai ter nenhuma substância de fato concreta para uma identificação de regime, por exemplo. Dois, muito provavelmente não dará tempo, se você estiver usando isso para fazer operação estruturada com opções, do ativo se mover o suficiente, por exemplo, no long straddle, tá? Para que você tenha lucro. 10 dias, pô, já são 2 semanas, certo? 10 dias úteis, 2 semanas, é bacana, tá? A mesma coisa pro short straddle, tá bom? Então, 10 dias
puta, você quer forçar a barra 10 para 8, mas já está fora daquilo que eu considero um mínimo aceitável. 10 é o mínimo aceitável, tá bom? Então a gente faz esse cara aqui, calcula o desvio padrão nesse rolling V de volatilidade de 10 dias, multiplica por sempre só para ficar bonitinho lá no gráfico, tá? Depois a gente calcula o histórico, a gente faz aqui um shift de menos V. Presta atenção, pessoas. Depois, tá? Já explico esse passo 4 aqui com mais detalhes quando a gente visualizar o data frame. Depois a gente cria as variáveis. Aqui eu usarei, dado que vamos estruturar, dado que a volatilidade possui aquela persistência que eu comentei e o fato dela ser um processo de reversão à média, faz muito sentido você utilizar o lag. Então eu vou pegar aquela volatilidade histórica, vou criar aqui, tá, o range de 1 até 10. Então eu vou pegar todos, né, de 1 até 11 para eu pegar 10 de 1 até 10 lags da própria volatilidade. Então por isso que você tem esse shift aqui. E aí automaticamente eu já vou criando as colunas aqui, tá bom? Então é isso que eu faço. Quando eu dou uma olhada aqui no data frame, tá? Vocês vão ver que a volatilidade histórica, deixa eu colocar 11, tá? Vocês vão ver o seguinte, tem todas aqui os dados, os lags, tá? O que mais importa aqui? Volatilidade histórica. Aqui nós temos a 11ª linha do nosso data frame, 16 de janeiro de 2017. Ele consegue calcular, portanto, os 10 dias precedentes para fazer o rolling de 10 aqui da volatilidade histórica. Repare que, tá? Quando eu dei esse vol shift menos V, eu trouxe esse cara 2.147215 aqui para trás. Então, quando eu for treinar o modelo, vamos pegar um registro, vamos pegar um pouco mais de dados aqui para mostrar, tá? Então eu trouxe esse cara, vamos ver onde eu começo a ter o lag aqui, tá? Ó, por exemplo aqui eu já tenho os lags, todos eles, né? Os 10 lags nessa linha aqui, certo? Então aqui no dia 31/1, que eu tenho todos os lags, esse 1.8356 ele vai estar 10 dias para trás, 1.8356 vai estar aqui no dia 16 do 01. Então, esse cara aqui, vamos supor que eu tivesse todos os lags, né, completados, eu vou usar todos esses lags e esses lags fazem referência à volatilidade que eu tenho anterior àquele efeito, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui o 2.14.7215 que está aqui, ele é o lag 1, 2, 3, tá? Anterior ao cara que nós temos. Então, eu uso esse cidadão aqui, eu dou esse shift no lag justamente para eu ter, antes daquilo, eu estou prevendo 10 dias para frente. Tá? Se você entender esse conceito aqui, você entendeu praticamente tudo que é necessário para a aula e o básico da modelagem. Por que eu estou falando isso? Porque ainda confunde bastante gente esse cara aqui, esse shift menos V, tá? Eu simplesmente estou pegando aqui, ó, 2.14725, eu estou prevendo esse número quando eu der o predict lá na frente. Só que eu usei para treinar nada relacionado a ele, 10 dias para trás. Então, tá todo mundo calmo, todo mundo feliz, porque não tem data leakage. E é isso que importa. Tá bom? Não pode ter, obviamente, o data leakage. E você vai ver que o modelo é muito bom mesmo assim. Tá claro isso? Tem que estar muito claro, se não estiver, você volta à aula e assiste de novo até esse presente momento que eu estou explicando isso. Tá? Então, os shifts são organizados de uma forma na qual vocês possam evitar o data leakage, né, que é mandatório, não tem nem discussão isso, e também conseguir prever essa volatilidade com bastante antecedência. Isso também é importante para quando a gente for plotar o gráfico lá embaixo.
Beleza, depois eu vou definir as minhas features e, né, as minhas variáveis e o meu target, que é a volatilidade futura, tá? Depois eu tenho que fazer o seguinte, tá? Eu faço um filtrozinho desse data frame aqui, tá? Só para poder tirar os not a numbers que eu tenho quando eu estou criando os legs. E naturalmente eu crio, né, duas vezes o valor da volatilidade e por causa dos lags. Né? Então eu dou só uma esticada para frente e começo a pegar os dados aqui a partir disso. Só para suprimir os lags. Ah, Leandro, por que que você não deu simplesmente um drop NA? Porque eu tenho olho de águia e vi que você largou ali um drop NA comentado, né? E dando até um copy ali do data frame. Porque eu achei mais fácil de lidar com isso aqui e depois ele me preserva um pouco mais os pontos do data framing todo, quando eu for plotar os gráficos, até porque se você quiser dar uma esticada aqui para 20, 30, senão você ia ter que perder muita coisinha aqui no começo e eu acho legal deixar, tá? É só uma outra forma de fazer, né? Sem nenhuma polêmica em relação a isso e sem sofrimento em relação a isso, tá bom? Então, eu só relaciono isso com uma forma minimamente automatizada. Lembrando sempre que se você é mais experiente e assiste esse tipo de aula, você vai ver que meu código, algumas partes possuem certas redundâncias, não é tão eficiente, tá? Do ponto de vista de programação, mas eu prefiro ter a didática do que a eficiência de código numa situação em que a eficiência de código é inexistente, a necessidade de é inexistente, né? Porque são data frames pequenos, coisas pequenas, eu não preciso ser o neurótico do código eficiente neste caso. Se eu estivesse rodando em nuvem, usando coisa que consome eu pago pelo processamento de CPU, aí obviamente, né? A gente tem que dar esses disclosures porque tem gente malvada que assiste a aula e acha, ah, Leandro não sabe programar e não tem código eficiente. Lembra, eu sou professor, eu priorizo a didática, porque depois esse código é sintaxe, tá? Então, se você não sabe para que você está fazendo a utilidade, o que você faz quando você prevê a volatilidade, o conceito do data leakage, por que você faz o shift, etc., foda-se o código. Você entendeu? Então eu prefiro explicar isso daqui. Posto este disclosure, presta atenção. Lembra que eu prometi no começo da aula que eu daria um gradient boosting regressor para vocês que fosse genérico o suficiente para que vocês apenas venham aqui e mudem o ticker e basta. Vamos a ele, tá? Então a gente inicializa a instância do gradient boosting regressor, 1.500 árvores, tá? Mais do que isso, você não ganha performance, então não precisa, né? Performance no modelo e demora um pouquinho mais para rodar, então você não precisa. O learning rate de 0,5, e aqui eu coloquei os comentários só, né? Recordar é aprender do que faz cada um dos hiperparâmetros do Gradient Boosting Regressor. Então a gente tem aqui o learning rate, que é a taxa de aprendizado, né? Poderia dizer também que é a taxa de atualização que você tem. Então a gente tem aqui um aprendizado bastante suave, tá? Em relação ao default. O max depth, que é a profundidade da árvore, né? Então imagina uma árvore plantada na terra, você tem a raiz e pode ter uma árvore com a raizona que vai lá no fundo. Aqui a gente só tem 3 níveis, tá? Ainda você vai ver, eu não tô overfitando esse negócio aqui nem a pau. Eu só vou max depth 3. Quem trabalha com gradient boost sabe que isso daqui pode chegar facilmente 10, 15, dependendo da necessidade. A gente está só com 3. Depois do min samples por leaf, né, por folha, então tem que ter pelo menos ali para ele criar uma folha, pelo menos 5 records, 5 registros, e para fazer o split, se tem um pouco mais de relevância, você precisa ter pelo menos 10. Eu só uso 80% dos dados, né, para cada árvore que ele for treinar, lembrando, né, que o gradient boosting é um ensemble de árvores. A gente pega para max features o raiz quadrada do número de árvores, entre umas opções que a gente tem no próprio Boosting Regressor. Se você não está familiarizado com isso, convido você a revisitar a nossa aula de Gradient Boosting, que eu expliquei passo a passo. Né? Mas só para um momento relembrar e viver. Depois o Random State de 42.
ponto fit, predict volatility. Então você vai ver, ele demora aqui quase 2 segundos para poder treinar. Ridículo, né? Irrelevante. No trabalho eu faço modelo que leva 5 horas para treinar. Aqui a gente dá o tail. Tá? Então, lembra. 1.28614. 10 dias para trás, aqui. Eu usei todos esses lags para prever esse cara lá na frente. Lá na frente. Então, o que quer dizer? Vamos pegar aqui, ó, 10 de fevereiro de 2025. Em 10 de fevereiro de 2025, eu registrei essa volatilidade. O future volatilidade, uma vez que o modelo está treinado, ele não é necessário, ele é irrelevante. Tá? Por quê? Porque você não tem o future, você não tem o futuro. Né? Então, vamos supor que hoje fosse 10/2 de 2025, eu não tenho esse cara aqui. Eu não estou olhando 10 dias para frente, né? Eu não sou profeta, nem vidente. Então, não teria esse cara, mas teria os lags, porque os lags são, né? Todo mundo está ali para trás. Todo mundo estando ali para trás, eu prevejo que 10 dias para frente, eu vou ter um aumento da minha volatilidade. Presta atenção. 10/2/2025, com essa situação, eu previ que para 10 dias para frente eu tive um aumento na minha volatilidade. Outro ponto muito importante. A volatilidade medida aqui foi 0,76. Significa que 10 dias para frente eu tenho que ter exatamente 2,58? Seria melhor se eu tivesse. Seria perfeito se eu tivesse. Nenhum modelo é perfeito. Porém, para todas as aplicações que nós discutimos no início da aula, é mais do que o suficiente eu saber se for aumentar, tá? Quanto mais perto chegar disso daqui, melhor, porque se eu estou aqui, portanto, nesse dia, vi que a minha volatilidade vai aumentar, eu decidi montar um long straddle por causa disso, eu quero que a volatilidade aumente muito, de fato. Né? Então aqui eu estou aumentando muito a volatilidade, estou aumentando 2 vezes, 3 vezes, um pouco mais de 3 vezes a volatilidade esperada vai aumentar. É legal pra caramba se você montou um long straddle no fechamento desse dia 10/2 aqui. Tá? Então sim, você quer que o número seja próximo. O número vai sempre bater ali, o modelo com só 10 variáveis de lag não vai. Por isso que eu estou falando para vocês adicionarem as outras variáveis lá. Isso daqui por si só já é sucesso. Já é maravilhoso. Beleza? Entendido? E assim sucessivamente. Então aqui a gente tem os 21 caras, né? Então, naturalmente, eu não tenho, aqui tem os NAs no future, porque nesse dia eu não tenho, tá? Agora, vamos fazer o gráfico, tá? A volatilidade futura observada com o plot. Gráfico é gráfico, né? Não preciso me discorrer, a gente faz isso toda santa aula. Qual que é a única diferencinha que tem aqui, tá? Pra ficar legal de ver, você não ter que ficar vindo aqui na tabela, aí você olha 0,76, predict 2,58, é maior, vai subir. A gente faz o seguinte, quando a gente for plotar o predicted future volatility, que é do nosso predict aqui, né, que nós demos nas features. Aliás, você fez com o dataframe inteiro. Fiz com a base inteira, porque me servia a base inteira para fazer o gráfico, tá? Esse close aqui eu não preciso. Então a gente cancela esse cidadão aqui. Eu faço aqui o seguinte, ó. Eu dou para frente um time delta de V dias, só para eu poder deslocar a volatilidade prevista, para que eu tenha um gráfico legalzinho lá na frente. Você visualmente consiga olhar o resultado, aquilo que você está esperando. Além disso, eu adiciono uma linha vertical para separar o que foi treinamento e o que foi teste. Por isso que eu usei o predict na base toda. Então, ao invés de eu fazer 2 gráficos, um só com treino, depois um outro só com o teste, certo?
eu faço tudo de um só, ponho essa linha vertical aqui. Vocês sabem que esse é meu estilo há muito tempo, né? Desde sempre, na verdade. Então, nós temos esse carinha aqui, ó. Vou até gravar aqui um pouco menos, né? Ou colocar a tela aqui um pouco menos. Aqui, um zoom. Repara que, não por menos, aqui nós temos a linha vertical e a gente tem um modelo que parece um overfitting. É natural quando você usa o gradient boosting você ter esse tipo de coisa, principalmente quando você está nesse tipo de série contínua, tá? É absolutamente normal. Então aqui você tem, do ponto de vista, né, educativo e do ponto de vista de aprendizado, é legal você ver que, eu tenho. E, além disso, você vê que isso é um problema a praticamente todos os modelos de série temporal. Você vê que quando ele vai overfitar, parece que ele é nada mais, nada menos do que uma curva com lag, né? A curva azul, que é a volatilidade observada, a futura prevista é praticamente um lag, tá? Muitos casos são assim. Depois começa a vida real, além do overfitting aqui, tá? Aí você fala, é meio bosta isso aqui, tá? Porque, olha, tá tudo desencontrado, né? Se aproxima aqui e vamos dar uma estudada aqui. Vamos pegar esses dois últimos ciclos de volatilidade na Petro, tá? Então vamos dar um zoom aqui. Então aqui a gente tem o gráfico de preço. Vamos melhorar aqui o zoom da volatilidade. Então, vamos supor que você tava, ó, aqui é a defasagem, certo? Então nós estamos, eu gravo essa aula no 12 de março, tá? E ele está prevendo já ali a volatilidade, lembra? Lá para frente, ó, 22 de março. É uma expectativa que eu tenho aqui de queda em relação ao que ele tentou prever agora, tá? Aí você começa a olhar e você fala, porra, faz muito sentido. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. A Petro, desde o dia 20 que ela fez o topo, aqui, ela já perdeu, tá? 38, ela perdeu um pouco mais de 10%. É uma queda muito abrupta para um intervalo de tempo muito pequeno, tá? A volatilidade já subiu. É natural e esperado, tal qual ela fez aqui, que deu uma segurada agora na queda. É óbvio que o modelo está prevendo uma volatilidade mais baixa. Vamos ver se você vai rodar esse código depois, se isso de fato aconteceu ou se a gente pegou só um exemplo que não deu certo. Mas é legal. Mas qual exemplo deu certo? Vem aqui, tá? Nesse dia 1 de novembro, tá? Você estava prevendo a volatilidade 10 dias para frente. Então você estava prevendo a volatilidade aqui. Era, ó, lembra? Raciocina comigo. Não está vendo aqui porque a gente está olhando no passado, mas eu preciso que você entenda. Se você tivesse rodado esse gráfico aqui no dia, tá? 1 de novembro, você teria a volatilidade projetada, ou seja, essa linha vermelha, lá para o 11, correto? Era o que você teria. Né? Render simples, para ficar simples, tá? Qualquer dia aqui teria dado certo, mas você teria lá para o 11. Qual que era a expectativa da volatilidade para o 11? Está maior do que a volatilidade do 1, seja no próprio modelo, ou seja aqui do que era realizado, observado. Olha onde estava a Petrobras, aqui. Aí você monta um long straddle. O que você quer? Que o preço se mova. Então ele sai de 32,83 e vai ali para o dia 11, 33. Moveu. Delícia. Era tudo que você precisava. Você continua segurando esse straddle? É sim, ó. Porque dia 1 de dezembro você estava aqui, tá? Olha o tanto que subiu até lá. O seu straddle deu lucro fácil. É a mesma coisa aqui, tá? Que dia começou a queda? Dia 20 de fevereiro, tá? Dia 20 de fevereiro eram 10 dias para frente, mais ou menos, tá? Daqui dessa região de baixa volatilidade.
O seu modelo em dia 20 de fevereiro já estava apontando a volatilidade lá em cima, tá? Tcharam, seu straddle na Petro aqui foi campeão. Eu convido vocês a fazer esse exercício para todo o resto do gráfico. Pós-treinamento. Né? No treinamento, é óbvio, está overfitado, vai dar tudo muito certo. Mas aqui, onde, entre aspas, as linhas parecem se desencontrar, tá? Você vai ver que não é exatamente o caso, tá? Você tem inúmeros exemplos. A volatilidade baixando, olha o preço aqui ficando de lado. E o seu, né, short straddle dando certo. Claro, você vir aqui aumentar a quantidade de dias, você precisa aumentar a quantidade de dias se você quiser ter um intervalo um pouco maior. Deixo para vocês. Vamos pegar um outro queridinho no mercado brasileiro, porque né, a gente está falando um pouco de aplicação para opções. A Bova 11, tá? Ok, chuchu. Tá? Ok, chuchu. Vou pegar esse trecho aqui. Vou pegar esse trecho aqui. Né? Então, como eles dizem, I rest my case. Tá? Dá certo. O que eu preciso quando você for interpretar esse gráfico? Você saiba que a expectativa é que é 12 de março, que né, 12 de março vai ter ainda, entendeu? E aí a gente vai esperar esse cara aqui lá projetando para o 22, é mais queda em relação ao que tá. A gente espera uma queda na volatilidade, tá? Queda na volatilidade, bem, ele já vem aqui perdendo muitos por cento, uns 20% perdeu aqui, né? Vai um pouco menos de 20, deu uma sambada aqui. Óbvio que ele está projetando também que a volatilidade vai ficar um pouco menor. Quando ele projetou que a volatilidade seria maior, nós tivemos a queda de 130. Ou a subida aqui, né? Lembra, obviamente, nenhum modelo tem a menor pretensão de ser perfeito. Gostaríamos que fosse. Não é. Quem acredita que o modelo tem que ser perfeito, eu convido que você revisite a matemática básica, os conceitos básicos de probabilidade, para você entender que não, o modelo não é perfeito, nem nunca vai ser perfeito. E desconfie quem diga que tem um modelo perfeito. Mas que isso daqui funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. E aí você pode pegar isso aqui e fazer N provas diferentes. Sei lá, quem tem opção líquida na Bolsa Brasileira vale 3, né? Então a gente roda aqui, você vê que roda legal e funciona legal para todos. Um outro pode ser que não funcione legal. Aí por isso que você vem para o convite da aula, tá? Aqui a volatilidade ia subir, subiu. Aqui foi um caso que deu errado na Vale aqui no mais recente, mas nos outros foram legais. E assim sucessivamente. Claro, meus queridos. Assim, são conceitos fundamentais. Não estou dizendo que são fáceis, tá? O fácil depende da sua experiência, depende do seu tempo e da dedicação que você tem aqui para estudar. Mas são conceitos fundamentais. Se você domina isso, o resto que você precisa fazer é adicionar variável. Você entendeu? É adicionar variável. Vamos pegar um Apple, se você tem uma conta na Interactive Brokers, por exemplo, dá para você operar as opções, né? Olha que delícia, tá? Pegou filé, chuchu, entendeu? E assim sucessivamente. Tá claro, meus queridos? Qualquer dúvida, é só me escrever na área de aluno, aqui né, da própria área do OMNP, e espero né, que seja uma aula relevante para vocês. Vocês podem fazer muitas coisas derivadas disso e nós vamos fazer junto nas aulas subsequentes, tá bom? Então, qualquer coisa, me escreva, tira a sua dúvida e a gente se vê numa próxima aula, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.